Buenas, mais um dia então de Minas On. Vamos começar aqui à noite, dando as boas-vindas para a Dani, para as outras minas que estão aqui com a gente e com as outras que vão chegando aí ao longo do caminho. É bom sempre lembrar que esse evento ele fica gravado, então a gente coloca no nosso canal do YouTube e todos os meses a gente traz algum especialista, alguma mina especialista convidada nossa para contribuir, para trazer um tema, para trazer um conteúdo que vai inspirar aí e ajudar as minas que assistem a colocar a mão na massa nos seus negócios. É importante ressaltar que a Lola é uma parceira nossa. Esse ano a gente está passando por uma aceleração de negócios muito legal e de marca também, então a Lola tem caminhado ao nosso lado como parceira, como amiga, e a gente tem construído coisas lindas por aqui. Hoje, em especial, vai ter um ruidinho no fundo e às vezes algum chorinho da Chloe, que veio participar com a gente também pela primeira vez, né? Que está aqui do meu lado no carrinho, mas que logo mais ela começa a participar por aqui também. E agora, Dani, vou abrir 100% para ti, para que tu possa compartilhar e para que tu possa trazer esse tema de hoje. E ao longo do evento também, quem está aqui com a gente pode ir comentando, colocando no chat perguntas, participando, e a gente vai dando alguns recados aí ao longo do evento também. Ótimo, muito obrigada, Miriam, então, e a Chloe, né, que está participando, todo mundo que está aqui. Então, assim, hoje eu vou compartilhar com vocês, né, vou trazer aqui alguns insights, enfim, vou contar da minha trajetória, vou falar sobre essa parceria do Minas com a Lola, para a gente poder se entender, né, do porquê que a gente está aqui, o que a gente está fazendo, o que nos levou a essa parceria. Claro que esse material todo fica compartilhado, ele é uma referência para esse bate-papo, então eu vou passando esses slides e vou colocando também no chat algumas coisas para a gente ir conversando, tá? Então vamos lá, né? Essa parceria, então, da Lola com o Minas. Primeiro a gente entender o que a gente está fazendo aqui, né? Isso não é uma pergunta filosófica, mas é assim, a ideia, né, desse nosso bate-papo hoje é a gente poder eu compartilhar com vocês esse método ou estrutura, eu prefiro muito mais chamar de uma estrutura do que um método, do que a gente está fazendo na Lola há 6 anos, e ao longo desses 6 anos, o que vocês também podem aprender com isso, né? O que a gente pode ir fazendo, vendo o que deu certo, o que não deu certo. Então, é muito um momento de compartilhar. Tá? Eu vou trazendo e vocês também vão chamando, vão tirando dúvidas, e eu gostaria muito de poder compartilhar com vocês alguns insights para as marcas de vocês. Tá? Então, eu gostaria muito que vocês trouxessem os exemplos, porque isso é a minha rotina aqui na Lola, né? A minha rotina é compartilhar, conversar, ter insights. A Miriam, né, a gente passou aí 10 encontros, e a cada encontro que eu tinha, eu já ia trabalhando com vocês. Então, eu vou trazer cases da Lola, exemplos da Lola, mas eu também quero que vocês tragam as dúvidas das marcas que existem ou que estão por vir. Mas antes disso, né, eu acho que é importante a gente sempre ter um lugar, assim, ou alguma coisa que nos norteia. Eu até esses dias, eu digo que eu escrevo porque eu preciso, mas não porque eu preciso, porque eu quero ser uma escritora, mas porque para mim é terapêutico escrever e ler, né? Inclusive uma orientação da minha psiquiatra para que eu possa colocar para fora essas coisas todas que acontecem. E um dos autores que eu mais gosto, e essa frase eu repito desde sempre, vocês vão ver na minha história, eu fui professora homenageada muitas vezes, e eu sempre escrevi isso para os meus alunos ou formandos, né? Que quando a gente encontra, eu gosto muito do Leminski, apesar de Curitiba me trazer uma lembrança um pouco negativa, né? Mas esse poeta, para mim, ele é brilhante. Quando o Leminski fala que isso da gente ser o que a gente é mesmo, ainda vai nos levar além, isso nos norteia muito aqui na Lola, de enxergar quais são os valores que eu não abro mão para trabalhar. Então, esse é um ponto que a gente já vai discutir, né, do propósito, que não tem a ver com aquela coisa, acordei com propósito de vida, de iluminado, não é isso. É para que a tua marca existe, o que está acontecendo, e também muito do que tu permite. E eu vou trazer casos para vocês de que a gente já desligou clientes ou demitiu clientes porque a gente não tinha condições de trabalhar com eles
E não era porque era um negócio criminoso, mas é porque a gente não tinha condições de continuar, porque os nossos valores não nos permitiam continuar trabalhando com eles. E isso fez a Lola crescer ao longo do tempo. Tá? Então, o crescimento da Lola se dá muito por conta disso. E das marcas que estão com a Lola, que aí já são trocentas que a gente trabalha, empresas chegam com um problema de marca, mas a gente trabalha com toda a gestão dessa empresa. Nós não somos uma agência, nós não somos agência digital, apesar de eu ser publicitária, tá? Bom, então, né, tendo como inspiração o Leminski e essa frase que eu trago para todo mundo, eu vou me apresentar para vocês, porque para além daquele mini currículo, tem outras coisas que fazem, e eu acho que são mais importantes ainda do que o meu mini currículo. Eu tenho 49 anos, dia 5 de junho eu faço 50, estou muito feliz com esse ano. Eu sou uma mulher que está na perimenopausa há alguns anos, né? Acho que vocês não passaram ainda por isso, e a gente diz que a minha geração é a primeira geração de mulheres na menopausa que falam sobre isso e sobre todas as dificuldades. Um grande exemplo que eu trago é que eu era lisa, lisa como a Miriam, e eu me tornei uma cacheada, né? Então, assim, a força dos hormônios está aqui, né? Então, assim, eu tô aí há 4 anos já nessa transição, e isso mudou muito, e isso mudou junto com a Lola. Eu tenho lipedema, que dizem que é uma doença da moda, mas eu sofro com isso desde criança. Eu tenho TDAH, então assim, eu sou bagunceira, TDAH, falar, gente, olha, né, vamos lá, não é só isso, né, eu tenho diagnóstico, né, tenho tudo isso, e é muito difícil, mas eu sou muito organizada para poder compensar tudo isso. Eu sou de Santa Maria, vocês vão ver, à medida que eu for me empolgando para falar, o meu sotaque vai. Ui, ficou no mudo. Seu som acho que mudou. É. É mesmo, por algum Agora motivo. voltou, Tá, então eu sou de Santa Maria, né, eu vou ficar bem empolgada, eu falei, o meu R vai aparecer. Algumas coisas me moldam. Eu sou filha de pais separados na década de 80. Isso é um grande impacto para uma mulher na década de 80, né? A minha mãe ter se separado. E aí, como é que ela levou isso tudo, né? E nos trouxe, eu tenho uma irmã, como é que a gente evoluiu nisso, no interior do estado. Sou mãe da Aurora, e vocês já vão entender um pouquinho dessa história. Eu sou namorada, esposa, o que quer que seja, né? Além de sócia do Lucas, que é uma das pessoas que está na Lola. Eu sou filha, eu sou irmã, eu sou uma amiga dedicada. Eu digo que as minhas amigas são a oportunidade de eu viver outras coisas, porque as minhas amigas, elas são muito diferentes de mim. Então, é minha grande chance de ter outras coisas. A Tati está dizendo que tem gente tentando entrar na reunião, Miguel. Eu estou olhando aqui. Tá, joia, combinado. Então, eu sou Dinda de muitas pessoas, e eu me dedico muito a ser Dinda, mas eu me dedico não a ser a Dinda dos presentes, mas ser a Dinda que vai tentar fazer o mundo ficar um pouquinho melhor para eles, né? Eu sou líder, então aqui na Lola eu sou líder de uma equipe de 9 mulheres, né? O Lucas, agora nós temos mais um homem além do Lucas, que é um estagiário. Então, eu opto por ficar na área de produto de toda essa equipe. E sou colega, né, dessas pessoas que estão aqui. Eu sou publicitária, então eu me formei no século passado, em 1997, né, em Santa Maria. Fui professora por mais de 25 anos, então talvez algumas pessoas me conheçam muito mais pela academia do que pelo mercado. E sou empreendedora por um grande motivo, que é a Aurora. A Aurora é a nossa filha, e eu fui uma workaholic.
quando até eu engravidar da Aurora, eu trabalhava manhã e noite nas universidades aqui em Porto Alegre, e à tarde eu era executiva de marketing de uma empresa. E aí, ok, né? Isso estava rolando. Aí eu engravidei, né? A gente teve a Aurora, e quando eu voltei da licença maternidade, eu fui demitida, como muitas mulheres da empresa. Com um argumento, muitas vezes, não sei se alguma vez vocês já ouviram esse argumento, mas do tipo, se eu posso ficar tanto tempo longe de ti, talvez tu não precise estar aqui, né? Enfim, mas eu lembro que eu ouvi isso numa ligação e eu falei para o meu chefe, que na época era um chefe mesmo, e falei para ele, isso não se resolve pelo telefone. Acho que aí foi um grande momento, que é a primeira coisa que eu digo a vocês. Atualmente, as coisas não se resolvem só pelo WhatsApp. Então, a gente precisa gravar, marcar uma reunião, conversar sobre o assunto, pontuar tudo, e aí a saída ser uma saída apropriada ou qualquer coisa que seja. Bueno, a Aurora veio, então, há 8 anos. Não consegui achar uma foto que expressasse o que é a Aurora, essa é a mais próxima, tá? Mas a Aurora, ela é uma profusão de coisas, assim. Para quem entende de signo, eu não entendo nada. Ela é de Escorpião. Todo mundo fala, nossa, é de Escorpião. Não sei muito o que quer dizer isso, né? Mas, assim, a gente permite e proporciona a Aurora que ela seja muito crítica, que ela tenha disponibilidade de viver coisas bem diferentes, né, não viver numa bolha, enfim. E aí ela é essa menina que vai sempre inventar uma coisa nova, e aí, enfim. Por que eu tô trazendo a Aurora aqui? Porque quando eu fui demitida, logo depois, deu um tempinho, o Lucas falou o seguinte, eu não consigo mais ficar no grupo da empresa também. Nós éramos colegas de trabalho. E ele já estava chegando no limite dele, e uma noite ele acordou, ele quebrou um dente, porque dormindo. E aí nós decidimos, ele falou, eu vou pedir demissão. Então, eu não sei como é que vocês estão na carreira de vocês, mas naquela época, então, éramos 2 desempregados com uma filha, né, e eu dava aula, que vocês sabem que a remuneração também no ensino superior não é das grandes. Então, o que a gente ia fazer? Nós contratamos uma empresa que era de design de serviço. Com isso, ou seja, nós contratamos uma empresa para a Lola, e hoje a Lola faz esse tipo de coisa. E aí, nessa empresa, eles identificaram que a grande coisa que nós fazíamos bem juntos era a mudança, porque a gente tinha feito toda uma transição de marca, gestão de público, vendas e tudo mais, quando nós trabalhávamos nesse outro grupo. E aí, feito isso, a gente entendeu, só que eu não podia mais continuar como Daniela Pedroso, e eu prestava consultorias como Daniela Pedroso. E eles falaram, vocês têm uma tarefa, voltem para casa e tentem identificar um nome para essa empresa, que seja fácil e que transmita a mudança. E a gente entendeu que a Aurora, porque à época ela falava Lola, ela não sabia falar o nome dela, pequenininha. E aí, então, a gente trouxe. A marca da Lola, ela tem muito significado para mim, né, para todos nós. Ela fala de transformação, e aí a gente pediu que a Dinda da Aurora, que é uma artista plástica, falecida já, ela escrevesse Lola. Então, o que vocês veem aí é a letra da Dinda da Aurora, que foi minha professora, que foi professora do Lucas, e o nome dela. Tá? E aí a gente identificou que o nosso propósito é transformar as empresas por meio das marcas. As empresas chegam até a Lola com uma dificuldade de marca. Então, esse é um resuminho. Então, estamos há 6 anos. Então, ela já sabe falar o nome completo dela, né? Obviamente. E muito mais. Então, a gente se deu conta que o caos para nós, então, assim, por isso o nome, vocês vão entender um pouquinho mais. O caos tem muito a ver com esse convite à mudança. Ontem a gente postou no feed da Lola um conteúdo falando que as pessoas chegam à Lola muito cansadas. Muito cansadas. É muito solitário empreender, vocês sabem disso. Né? É desgastante, assim. No começo, inclusive, eu e o Lucas achávamos que nós seríamos só nós dois. Tá bom, a gente não quer mais fazer gestão de equipe, não quer mais pensar em estratégia, ISO, não sei o que tudo era uma empresa de software que a gente trabalhava. Tá, vamos ser só nós dois.
eu estou no espaço que sempre foi a Lola, que foi o escritório que a gente fez. Agora ele é cinza, mas na época é o sótão da nossa casa. Então ele era azulzinho, tinha umas coisas, umas prateleiras, e a gente foi ajeitando isso. Hoje não, a gente tem equipe que trabalha em home office, a gente trabalha, amanhã a gente tem o Rollers Day, a gente se encontra num espaço de coworking, claro, a gente foi crescendo. Mas a gente entendeu que aquele desconforto que a gente tinha, aquele caos que a gente estava vivendo, era um grande convite à mudança. E as pessoas chegam assim muito cansadas, mas quando é que vira a chave para chegar ou para trabalhar com a Lola? Quando essa bagunça toda virou um incômodo. Então, assim, acho que isso é um ponto para a gente ver. Esse caos, né, que a gente acaba vivendo, ele já se transformou nesse incômodo, ele já é esse movimento, tá? Então, o caos, na nossa percepção, ele é sempre esse convite à mudança. Bom, e aí o caos que a gente traz para trabalhar está alicerçado nas iniciais. Clareza, autoridade, eu vou trabalhar todas elas, tá? Clareza, autoridade, oportunidade de venda e sucesso em gestão. A gente tem muitas ferramentas, a gente trabalha com o Notion, tá tudo no Notion, né? A gente desenhou todos os processos. Mas o primeiro deles vocês têm clareza do que vocês estão vivendo? Assim, e eu nem tô falando em fazer análise SWOT, fazer um monte de coisa. Gente, eu dei aula há 1000 anos, né? Não é nem mais, 1000 anos. Eu dei aula de marketing, dei aula de... Não que eu não queira essas ferramentas, mas eu tô falando o seguinte, vocês têm noção do porquê que vocês fazem aquilo? Ganhar dinheiro não vale, porque todo mundo tem que ser remunerado pelo seu trabalho, de uma maneira justa, né? Por que a gente faz o que a gente faz? Então, o primeiro ponto que a gente entendeu na Lola era isso. Por que a gente vai fazer essa assessoria? E a gente faz uma assessoria, a gente não faz consultoria. Porque o nosso jeito é fazer. Por isso, eu trouxe, né, e vou trazer outras coisas para vocês de como é que é essa marca que vocês têm aí. Então, aqui, para vocês entenderem a dinâmica, para quem é da comunicação, ou entende um pouquinho de branding, a gente vai falar assim, a essência da marca, branding, tem a ver com posicionamento. Gente, isso aqui é uma estrutura que a gente tem mínima de trabalho. O Minas passou por isso, tá? Então, assim, primeiro lugar, uma marca, a gente tem que ter isso aqui para decidir coisas, do tipo, eu vou fazer uma ação de Páscoa ou não? Ai, Dani, o que tem a ver? Já vou mostrar para vocês. Primeiro lugar, qual é a razão de ser dessa empresa? O que ela faz? O que ela quer entregar? O que mobiliza vocês? Vai sempre começar por um... Tem alguém que... Acho que quando algumas pessoas estão desativando o som aqui, tá? Então, só pra gente cuidar, assim, quando for desativar o som, não cuidar para não desativar o meu. Bueno, vamos lá. Gente, olha só. Então, assim, em primeiro lugar. Então, a primeira coisa que eu vou dizer para vocês é: por que vocês fazem o que fazem? Aí vocês vão começar a anotar aí. Porque eu vou botar depois um checklist aqui para vocês. Por que eu faço o que eu faço? Eu faço porque eu gosto de mudança, eu gosto de não sei o quê. Tá, mas o que te mobiliza mesmo? O que faz tu acordar todos os dias para encher uma planilha, por exemplo? Para além de ganhar dinheiro, tá? Depois disso, então, e quais são os valores que tu não abre mão? Eu não abro mão do respeito, não abro mão da leveza. Eu sempre falo, gente, eu trabalhei muitos anos de saia lápis, de salto, tudo. Eu cansei disso. Então, a Lola tem muito da descontração. Tem muito da leveza. Se quer usar, maravilhoso. Mas eu aboli os meus. Tenho um para festa lá mais baixinho e deu. Eu não quero mais isso. Isso não quer dizer que eu não vou ter autoridade, né? Então, a gente trouxe muito isso. Então, isso tem os valores da marca, que eu trago, vou trazer alguns exemplos também. Posicionamento, então, assim, depois de eu saber quem eu sou, lembra do Leminski? Por que eu faço? Quais são os valores que eu não abro mão? Que imagem eu quero passar? Eu vou fazer um convite bem rapidinho para vocês, do tipo, que imagem vocês querem passar para as pessoas sobre vocês? E que foto vocês têm no WhatsApp? No perfil do WhatsApp?
né? Eu falo isso e às vezes fica uma coisa assim, ai, Dani, tem que... eu não tô no meu perfil ali, na minha fotinho do WhatsApp, eu não tô de terno. Mas eu também não tô caindo no carnaval, entendeu? Né? Eu não tô plantando flores, porque essa não sou eu. Né? Então, o que, que é vocês e o que, que a gente está passando? Porque o posicionamento ele é uma construção de imagem. A gente não tem muito controle, né? A gente vai dando pistas para as pessoas. A fotinho no WhatsApp, o perfil no Instagram, a gente tem os brindes, a gente tem um jeito de se vestir, a gente tem um jeito... Tudo isso vai dando... E a gente vai fazer esse posicionamento. Como é que vocês querem ser vistos neste momento? Porque a única coisa da essência da marca que a gente pode criar é o posicionamento. A essência eu só encontro. Como é que a gente encontra na Lola? Com pesquisa. E aí a gente pode fazer uma pesquisa aí para vocês. Que vocês talvez já tenham respondido para mim, mas vocês podem abrir agora o Insta de vocês e colocar uma caixinha lá, né? A marca tal ou a Daniela não é a Daniela sem... Pede isso. Vocês podem fazer isso agora, por favor? Coloquem lá então. Vamos botar aí. Façam lá. Abram uma caixinha. Nos stories de vocês, no Insta, e perguntem. Vamos tudo de mão na massa, então. Isso, a marca não é a marca. Aí vocês vão preencher, né? Tem. Então façam isso. Ou a Daniela, porque vocês querem ver uma marca pessoal. A Dani não é a Dani sem. E aí, deixa enrolar até amanhã isso. Tá? Essa é uma pergunta que a gente faz, a gente tem entrevistador, a gente tem um monte de coisa na Lola, né? Então, essa pessoa, ela vai tentando encontrar esse padrão. Viram surpresas do tipo, não é a Dani, sei lá, a Miriam, não é a Miriam sem o batom vermelho, não é não sei o quê. Aí vai vir um jeito de falar e tudo mais. Bueno, por que a gente tem que saber isso? Porque teve um dia que a gente estava fazendo uma mentoria e a pessoa era uma dentista, e quando ela fez essa pergunta, veio a doutora tal, não é a doutora tal, sem rosa. E ela quase teve um ciricutico. Ela falou, mas gente, eu não sou rosa. O meu consultório não é a rosa. Eu falei, tá, então vamos lá, então vamos ver. E aí ela só tinha jalecos rosa. E ela não se deu conta que ela usava sempre um jaleco rosa. Bom, automaticamente, o que ela tem que decidir nesse momento? Se eu quero continuar com essa imagem ou se eu não quero continuar com essa imagem. E aí eu vou construir meu posicionamento. Ela não quis. Ela trocou, começou a fazer uma troca de jalecos. Hoje ela tem jaleco preto, jaleco branco, jaleco com dourado, umas coisas assim, tá? Então, a essência eu identifico. O posicionamento eu construo. O Golden Circle é aquele resumão clássico, que vocês já devem ter visto em vários lugares, que, de novo, o porquê tá na essência. Agora, o que ela faz, como ela faz, ótimo. E a personalidade a gente vai ver que vai construir. Alguém já teve alguma resposta aí da marca? Ainda não. Não? Tá bom. Então, vamos lá. Não sei se vocês conhecem essa marca, que é o Cachorro do Bonfa, tá? O Bonfa nos procurou há 5 anos, porque ele estava passando por uma sucessão familiar. O Bonfa é uma carrocinha de cachorro-quente aqui em Porto Alegre, na Redenção. Mas ele não é só isso. Ele tem PL, numa outra unidade, ele vende a maionese envasada, é uma indústria. Quando a gente foi perguntar para as pessoas o que era o Bonfa, ninguém respondeu cachorro-quente. Pessoas falavam sobre lembranças, sobre memória, sobre nostalgia. E a gente identificou, tá ali na bio deles, nós não fazemos as redes sociais, a gente orienta esteticamente, tá? Tá lá, proporcionando momentos de nostalgia e felicidade genuína. O propósito do Bonfa é proporcionar momentos de nostalgia e felicidade genuína. Hoje,
porque o Bonfa está conosco até hoje. Hoje à tarde eles mandaram uma caixa de maionese para Santa Catarina. Porque as pessoas adoram isso e lembram do tempo que elas moravam em Porto Alegre. Então, toda a linguagem do Bonfa, ela faz isso. Os presentes do Bonfa, a lojinha do Bonfa, o treinamento da equipe, tudo tem a ver com o propósito do Bonfa. E aí a gente foi aprimorando a identidade do Bonfa para trazer essa coisa mais afetiva que não é. Então, as pessoas lembram dos concorrentes do Bonfa, o cachorro do Rosário, né? Outros cachorros. Mas o Bonfa tem um slogan, que é um posicionamento, que é o Bonfa sempre. Então, a gente trabalha isso no primeiro momento e faz toda a gestão. Tá bem, então a gente tem clareza, mas como é que eu vou construir a autoridade para uma marca? Eu construo autoridade para uma marca quando eu dou evidências disso, de uma identidade verbal e uma identidade visual. Ou seja, como é que a marca fala? Se vocês fizerem qualquer coisa, vocês vão botar lá no chat GPT, vocês vão procurar lá um robozinho que vai falar sobre branding. Aí tu vai lá e pede para ele, né? Eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu falo assim, eu falo assado, me ajuda a encontrar o meu arquétipo, me ajuda. Ele vai botar várias coisas e vai construir tua identidade verbal. E aí, a gente vai sempre falar do mesmo jeito. E aí, a gente permite que a marca seja a marca e a Dani seja a Dani. A gente fala muito aqui na Lola, porque o Lucas é o rei dos palavrões. Eu não falo palavrões quase. Né? Quando eu falo, eu tô assim, passei do meu limite mesmo. Não vejo nenhum problema, porque não tá na minha rotina. Mas no vocabulário, na identidade verbal da Lola, não tem os palavrões do Lucas. Mas ele pode falar, porque tem a ver com ele, com a figura dele. Mas quando a gente escreve o nome da Lola, hoje nos nossos stories está a Gabi, que é da Lola, que é do Minas, uma voluntária, e ela tá lá, e ela tá com a identidade verbal e visual da Lola. Porque a gente construiu, a gente tem tudo isso desenhado, eu vou mostrar depois uma estrutura de marca para vocês. Mas mais do que isso, qual é o cheiro da marca de vocês? Como é que a gente escolhe brinde? A gente dá brinde aqui, cuia, tem copo, tem camiseta, a gente já fez várias coisas, mas todo mundo sabe que aquilo é um brinde da Lola. Como é que vocês escolhem? E eu vou trazer para vocês um exemplo de uma marca que aparentemente não tinha nada para ter identidade, que é uma escola de pós-graduação em odontologia. Se vocês olharem hoje, as escolas, a odontologia, o que a gente tem que mais aparece? A harmonização facial, é o verdinho, é o branquinho, né? Agora, ela, então também está há 4 anos com a Lola, ela entende, ela trabalha para inovar e proporcionar a melhor prática da odontologia. Esse é o propósito deles. E o slogan deles para o posicionamento é um mundo de inovação que vai além da odontologia. Como é que eles fazem isso? Quando eles trocaram a sede, eles procuraram uma sede adequada. Eles promovem um evento só com patrocinadores, que é o Summit, pelo 4º ano, no qual eles só apresentam as tendências da odontologia. A escolha do lugar do Summit é um lugar legal para isso. Eles têm o melhor coffee. Os alunos perguntam, pedem fotos de como é o coffee. Eles dão treinamentos desses aparelhos que a gente usa, de scanner e tudo mais. Mas eles têm uma identidade visual. Vocês podem perceber que é um azul que não é aquele azul mais clarinho. Ele é um azul mais fechado. Ele tem uma fonte. Mas mais do que isso, ele tem um jeito de falar. Tá? Então, ali vocês têm muitas coisas que dão essa construção há 4 anos. Se vocês conhecessem agora antes, vocês jamais imaginariam como ela é agora. Então, a gente vai construindo identidades. Antes da gente ir para a oportunidade em vendas, eu quero saber de vocês aqui. Quem tem aqui, os clientes de vocês, se vocês colocarem um produto de uma embalagem, uma pasta, alguma coisa de vocês e de uma outra marca, ele consegue saber que aquilo é de vocês?
um brinde de vocês? Consegue saber que aquilo é de vocês? Então, isso é fundamental. Isso não tem a ver com grana. Isso tem a ver com a caneta que vocês escolhem para dar brinde. Não sei se vocês, mas eu já passei a vida inteira escolhendo milhões de canetas para brinde, né? O copo. Eu vou pegar uns exemplos aqui para vocês, só um pouquinho. O copo da Lola foi um dos brindes que peguei, que tá exposto, tá? Não tá aqui. Ele é um copo normal. O que as pessoas sabem que é da Lola? Porque ele tem uma coisa como se fosse manuscrito aqui, que é a nossa marca. Esse é um copo da Lola. Não é um outro copo. Ah, Dani, um Nadir Figueiredo. Agora eu vou mostrar para vocês um Nadir, o copo americano, aquele que está lá no museu, como é que ele é o da Lola. O da Lola é o copo, mas junto do copo, a gente mandou fazer uma cinta. Então, ele é um copo, pode tomar cerveja, pode tomar o que quiser, mas ele tem uma cinta de couro que está escrito Lola. Então, ele é uma xícara. O que eu quero mostrar para vocês? A gente tem uma necessaire. Eu não uso como necessaire, tá? Eu uso como clutch, como sei lá o quê, como é que é o nome disso? Bolsa. Mas ele é uma necessaire. É uma necessaire assim, preta. E aqui tá escrito, tá? Uma marca de couro da Lola. Os brindes da Lola, tem um drink da Lola. A gente não viu fazendo brinde, tá? Isso é um por ano. Eu fiz aí, o pacotinho. Com o rosa, que vocês veem nos slides, e com a fita preta. Adesivado. Então, assim, o que eu quero mostrar para vocês é que a identidade da marca, ela não tá só no Instagram. Ela tá ali, é muito forte. Mas ela tá em tudo que vocês estão fazendo. Vamos lá. Quem é que tem dificuldade aqui para para traduzir a identidade da marca em outros lugares que não sejam as redes sociais? E ai, Dani, não tenho grana. Vamos lá, vamos fazer um exercício aqui. Quem pode falar? Quem pode me dizer? Alguém tem um case que a gente pode botar? Me deu um insight aqui, Dani, quando eu tava te ouvindo. Quando tu perguntou assim, as pessoas sabem que é teu, né, o brinde, me veio muita ideia de que toda vez que eu fiz algum brinde, sabiam que era meu, mas não necessariamente sabiam quem eu sou. E aí eu acho que a marca. acho que essa é uma outra pergunta que também a gente passa a vida inteira buscando promover as marcas para que as pessoas saibam quem nós somos, né? Mas a partir do momento que a pessoa é impactada por algo nosso, ela sabe que é nosso. Então, não necessariamente eu queria trazer aqui um desafio, mas eu acho que é uma reflexão a mais que a gente tem que trazer. Será que as pessoas sabem que é nosso e elas ficam curiosas para saber o passo 2 de quem eu sou? Né? Porque eu acho que o brinde ele tem esse poder também, que é atrair uma atenção para despertar o interesse. Só que se o teu brinde nem fica claro de que é teu, né? Ele muitas vezes nem chama atenção e as pessoas nem vão para a parte número 2, que é tentar entender quem tu é na fila do pão e que tá dando algum brinde ali em meio ao todo caos. Eu acredito muito na força da adequação. Eu faço um encontro mensal com os clientes da Lola para discutir, vamos pensar juntos aqui, Páscoa, tá? Esse brinde que a Miriam trouxe. Vamos fazer Páscoa. Eu já vou lá a gente abre um webinário com a Páscoa adequada. Será que as pessoas vão, né, para descobrir que aquele presente, ou elas só vão? Quantos de nós já demos para outra pessoa o brinde que a gente ganhou? Não tinha a ver, né? Não tinha a ver, não estava adequado. Então, a identidade visual e verbal é isso. O quanto a gente consegue. Dani, não tenho grana. Tudo bem. A gente pode fazer uma mensagem, a gente pode fazer um vídeo, a gente pode fazer uma gravação. Como é que a gente faz para isso acontecer? Quem aqui já ficou frustrado com seus brindes? Só pode levantar uma mãozinha aí.
para fazer um brinde e ficou frustrado, assim, ai, fiz, ninguém deu valor, ai, não distribuí, né? Ninguém me procurou por causa do brinde. Eu nunca fiz brinde, mas eu já reparei que tem brindes que a gente recebe e realmente a gente não percebe nenhuma personalidade ali, né? Que realmente não remete àquilo da marca. E, às vezes tem a questão do orçamento, as pessoas atribuem a isso, né? O meu orçamento é baixo, então eu vou pegar um mais simples. Mas mesmo com o simples, existe um cuidado, existe uma personalização que pode ser feita e que muitas vezes a gente só não se atenta a esses pontos, assim, né? E também da importância, por exemplo, né, uma caneta. Às vezes é só uma caneta, a gente tem 500 mil canetas, mas tem aquelas canetas que a gente sabe de qual marca é e consegue realmente enxergar a marca ali, não somente um logo, né? Porque quando a gente tem identidade, tudo muda. A gente tem aqui, não vou ficar levantando e pegando os brindes, porque a gente guarda os brindes dos clientes, tá? Tem um cliente nosso que não tinha grana para o final do ano para fazer nada. E aí, o que que eles fizeram? Eles juntaram num saquinho e botaram lentilha. Num saquinho de juta. E distribuíram isso. E as pessoas guardaram, porque elas guardam a carteira lentilha. E aí, as pessoas guardaram o brinde o ano todo. Então, assim, sabe, essa questão de o que que eu tô fazendo, porque aquilo ali, já te dou a palavra, Grazi, tá? Assim, aquela lentilha tinha a ver com a história, porque era uma empresa familiar, que a mãe sempre fazia isso, então veio um bilhetinho contando. Então eu preciso entender a essência da minha marca, os valores da minha marca, para tomar decisões adequadas ao meu orçamento. Vamos lá, Grazi, fala aí. Não, o que eu ia comentar, acho que vem muito de encontro a isso que tu está falando, porque às vezes eu vim do corporativo de anos, assim, organizei muitas feiras, muitas exposições, e, cara, o brinde era primeiro, o que que a gente vai dar de brinde? O que que a gente vai dar de brinde? Tem que ter brinde, porque o brinde que chama as pessoas. Só que eu confesso que eu tenho um pouco de ranço com brinde, porque nessa ideia de ter, tu meio que faz só para ter. É bem isso que tu trouxe, assim, que, cara, olha que legal, uma coisa que foi com um custo baixíssimo, que teve um significado, que conectou o propósito da marca, a história da marca, e que as pessoas olharam e receberam com toda certeza de uma forma diferente do que receberiam, às vezes, uma caneta, um bloquinho, um caderninho. Então, eu acho que eu levanto muito essa bandeira, assim, toda vez que eu for organizar alguma ação nas empresas, eu sempre trago isso, assim, cara, não vamos dar brinde só porque tem que dar brinde, só porque a pessoa tem que sair do evento com uma sacolinha da tua marca. Não é isso, não é o propósito, sabe? É fazer com que a gente consiga refletir, conectar com a marca, mas muito mais do que isso, fazer com que a pessoa que vai levar realmente sinta essa conexão e que ela leve aquilo para muito além, né, de um simples brinde. Eu acho que esse é o desafio, sabe? No mundo em que a gente está com tanta informação, com tanta coisa, com tanta oferta, fazer com que o teu brinde se diferencie nisso, sabe? Realmente gere um impacto que a tua marca quer compartilhar. Acho que esse é o desafio. E isso, a gente vai ver que a gente vai costurar tudo, né? Então, assim, tem a ver... A primeira parte é quem é essa marca. Não importa o tamanho, tá? Empresa gigantesca, empresa pequenininha, empresa que nem surgiu, a marca empresarial, marca pessoal, não importa. Por que eu faço o que eu faço? Depois, que imagem eu quero ter? Bom, eu quero ter essa imagem. Se eu quero ter essa imagem, eu tenho que dar essas pistas todas para eu construir. Vamos lembrar, né? Eu lembro que eu discutia, como eu falei para vocês, eu gosto de ler e tal, e gosto do cinema e tal. E aí eu me lembro que as pessoas falavam assim, não é igual o livro. Eu falei, gente, jamais vai ser. Ninguém vai conseguir dar tantas pistas que estão na tua cabeça. Então eu falava, olha, vamos pensar nesse exemplo, o escritor, ele dá pistas para a gente construir aquela figura na cabeça da gente. Ele chegou assim, ele fez isso. Isso é a identidade de uma marca. Isso é essa construção. Eu estou dando pistas para essa marca ser construída na tua cabeça a partir de uma identidade, porque tu entendeu. Vai lá, adoro chat. Eu uso o ChatGPT, eu uso DeepSeek, eu uso um monte de ferramenta. Mas vocês vão ver, eu sempre brinco assim, é uma relação assim, quase tipo her, assim, né? Eu falo assim, tá muito clichê isso daí. Não traz essas ideias, me traz. E aí a gente vai indo na discussão.
Por quê? Porque eu quero uma conexão com aquilo. Vamos resgatar. Eu chegar no momento assim, relembrando. Você lembra que o propósito dessa marca é este? Ah, ok. Você lembra que a identidade dela traz uma pessoa assim, assim, assado? E aí a gente vai trabalhando um pouquinho mais. Deixa eu ir um pouquinho além para mostrar para vocês. Vou pular aqui, vou trazer esse. Eu trago aqui o perfil porque vocês podem olhar também depois sobre cliente ideal e adequação da Elementar Velas, tá? A Elementar chegou na Lolas, 2 irmãs, elas vieram para mentoria, que são 10 encontros, a gente tem 2 formatos de serviço, um é mentoria, 10 encontros, a marca fica ali alinhada, mas é a equipe que faz, o cliente que faz. No outro, a Lola é que assume essa etapa. Bom, a Elementar chegou, as gurias tinham uma verba super restrita, elas fazem velas, muitos de nós aqui, né, a gente compra velas, ou tem alguém que conhece e tal, e aí elas vinham com aquela ideia, mas é que a qualidade, não sei o que, eu falei, gurias, isso não é o nosso diferencial, né, por que essa marca faz o que faz? E aí elas chegaram e disseram, Dani, porque a gente quer que as pessoas parem e curtam aquele momento, e aí olha o que está escrito ali, como é que essa marca se transformou. Essa marca se transformou no feche os olhos e liberte-se para sentir. E aí elas começaram a construir esse universo. Elas falaram, bom, então, o que tem nos produtos da Elementar que criam? A gente cria a atmosfera. Então, a gente começou a dar evidências de que Aí elas começaram a mandar as velas para alguém e tal, e elas entenderam que quem compra vela da Elementar quer aproveitar a vela. O que acontece? As velas da Elementar são feitas em copos. Então, tu termina a vela, acabou, tu lava, e aí tu tem um copo baixinho. Tu tem latas, eu não tô com as velas aqui, porque eu virei cliente, tá tudo lá embaixo. É uma latinha que tu abre, usa, vai, sei lá, viajar, e tu gosta disso, terminou, fecha, leva na mala de volta para casa. Então, assim, é um momento. A Elementar e elas sempre traziam isso do fechar os olhos. Então, elas começaram a construir, aí vocês depois vão olhar esse perfil, que tem essa construção, a escrita à mão. Nós não fizemos a marca já estava pronta. A gente foi trabalhando e aí foi orientando elas a darem pistas para a construção. Quando elas entenderam quem era o cliente ideal, e aí é nisso que eu volto para falar para vocês, ok, a gente já sabe, então vamos lá, a gente já sabe qual é a essência da nossa marca, tá? A gente sabe como é que a gente quer se posicionar, a gente tem esse envolvimento, a gente sabe muito sobre a gente. Só que chega um momento em que a gente tem que saber para quem a gente vai vender. Santa Maria é uma cidade de estudante, agora, né, que tem farmácia em qualquer lugar, e restaurante, porque as pessoas muitas vezes partiam do princípio, todo mundo fica doente, todo mundo tem que comer, né? Não existe, né? As pessoas vão comprar ou na Droga Raia, ou na Panvel. Mas tem Droga Raia, Panvel e São João juntas. Tem um perfil para cada cliente, para cada empresa. Qual é o cliente ideal de vocês? O cliente ideal da Lola é o cliente treta. O cliente ideal da Lola é o cliente que está confuso. É o cliente que precisa se organizar. É o cliente que vai precisar de alguém para fazer junto. O cliente ideal da Elementar é o cliente que compra a vela primeiro para si e depois para presentear. O cliente do Bonfa é um cliente que leva a família, que cria memórias. Então, ele vai pagar 20 e poucos reais por um dog e vai sentar no chão, na calçada. Não adianta eu levar o Bonfa para shopping. Então, eu olho para aquele... E o que é o cliente ideal? O cliente ideal é aquele cliente que dá menos fricção de venda, assim, não é tão difícil vender para ele recompra e ele indica. Pensem assim naquele cliente que vocês amam atender.
Ah, eu queria atender mais Minas, eu queria atender mais não sei o quê, tá? Pensa nesse. É o cliente que tá contigo há mais tempo, é o cliente que paga em dia. Não é só querido, né? Ele paga em dia, exige dentro do padrão do serviço e te indica. Esse é o teu cliente ideal. Então, tu vai ter um esforço de vendas para ele, que a gente chama isso, e não é uma coisa nossa, lá das maçãs baixas. Eu vou ir nesses que estão aqui e vou trabalhar com eles. Porque eu tendo um grupo mínimo de cliente ideal, eu tenho a oportunidade de desbravar outros mercados, que é mais desconfortável, que é difícil. Então, quem é o teu cliente? Né? Vou pegar os nomes que aparecem aqui. A Muriel vai me dizer que a cliente dela é aquela mulher que tem, vou me pegar, é aquela mulher que está na faixa de 50 anos, que precisa disso, daquilo, daquele outro. Beleza. Então, eu vou construir uma estratégia de venda para esse público, porque ele vai me dar uma verba recorrente, vai me dar menos fricção na negociação. Mas eu também quero pegar aquela mãe que recém pariu. Então, eu vou chegar nela. Mas a Dani está me sustentando, está garantindo uma certa previsibilidade. Isso serve para uma pessoa, isso serve para empresas. Ah, eu quero empresa na Lola, a gente tem muita clareza. Eu vou trabalhar eu tenho 2 produtos, né? Então, mas quem é o cliente ideal que nos dá aquela garantia? Vai ter uma empresa lá que vai ter 3 a 20 e poucas pessoas trabalhando, ela tem X de faturamento, ela está desorganizada, ela precisa se identificar, ela vai precisar de rituais de cultura, estratégias de venda. Essa é a empresa legal. Então, eu tenho lá uns 2, 3 nomes, eu quero iguais a esses. Beleza, mas Dani tem um outro mercado aí. Então, eu vou desenhar novos produtos, que foi o que a gente fez. Desenhou acelerando marcas, são 10 encontros, está desenhando acelerando vendas, desenhando acelerando liderança, acelerando processos, que é entregar o nosso conteúdo. Bom, e aí a gente vai para a gestão, que é a última letra do caos. Sucesso em gestão não é achar que a gente vai tirar férias 30 dias e a gente nunca mais vai fazer nada e tá tudo bem, né? Não é isso, mas a gente vai ter noção de que lugar a gente vai e o que a gente tem que fazer. Então, mais uma coisa que eu peço para vocês anotarem aí é o que vocês querem para dezembro de 25. Não adianta falar, daqui a 5 anos, não. Dezembro de 25, o que vocês querem? Dani, eu quero tirar férias. Beleza. Quais são as iniciativas que tu tem que ter, ou as apostas, depende da metodologia, se é OKR, se é GBE, o que for. O que tu tem que apostar, o que tu tem que te envolver para chegar nisso? Quero tirar férias, mas só vai funcionar se eu tiver X de faturamento. Então, não tem como ir para as férias sem isso. O que mais que eu vou fazer? Bom, então eu tenho que ter uma lista de fornecedores, de parceiros, para me substituir. Vai fazer essa lista. Quais são as coisas? E aí tu vai dividindo isso a cada 3 meses, para isso ir acontecendo. Quantas de nós já fizemos listas para o ano todo? E a gente não fez nada. Nada. Então, eu quero para dezembro, mas eu vou dividir a cada 3 meses, que são os quarters. Então, vamos, né? Quem é que fez isso aqui na Lola? Uma agência. No ano passado, antes da enchente lá, né? A Massa nos procurou. A Massa é uma agência aqui de Porto Alegre, mas ela tem uma equipe que vem aqui do interior, bem pertinho. Elas nos procuraram. 3 sócios, 2 gurias, um guri. Chamam de guri porque são mais novos, né? Mas enfim. E eles falaram, não dá mais, a gente vai fechar a agência. Tá demais, a gente não fatura. E falou, beleza, então vamos conversar. Entraram com a Lola, a gente fez essa pesquisa toda com eles, e eles identificaram que o propósito deles é tornar a comunicação uma parceira do negócio. Foi tão potente esse propósito e os valores que a sociedade se reconfigurou.
E aí, de 3, as gurias ficaram como sócias e ele virou da equipe. Porque ele falou que ele nunca gostou de fazer isso, de ser gestor. O que ele queria era continuar sendo redator. E aí a remuneração dele foi, elas compraram a parte dele. E a empresa cresceu absurdamente. E a gente começou a colocar processos. Tu tem clareza de por que a massa faz o que faz? Para ser parceira do negócio. Então, ela tem um grupo de atividades e serviços. Quais são os processos? E a gente foi desenhando os processos com eles. Como é que é o processo de briefing? Como é o processo de planejamento? Como é que é cada um desses processos? Beleza. Para quem vocês vendem? Eles tinham um grande problema que muitos de nós temos, que é ter um cliente que faz parte da maior parte do nosso faturamento. Eles atendem o seu Otélio Drebs. E ele era que é da Lebes, né? Ele era a maior parte do faturamento. Eles falaram, a gente não pode continuar assim. Então, eles olharam para outros clientes que eram os clientes ideais. E aí, eles começaram a ir atrás destes clientes ideais. E hoje, elas já cresceram um monte. E aí, agora, elas estão estabilizadas, né? Se preparando para outros projetos. Em 1 ano e meio. Tá? Então, porque elas fizeram tudo isso que a gente estava falando. Retomando aqui. Qual é o propósito da marca de vocês? Um propósito começa com um verbo e ele gera um impacto. Transformar as empresas por meio das suas marcas, inovar e proporcionar a melhor prática na odontologia, enfim, muitas coisas. Quais valores vocês não abrem mão? Respeito, tá? O que é respeito para ti? Excelência, comprometimento. Gente, isso aí é clichêzão às vezes. O que é comprometimento para ti? A tua marca tem identidade verbal e visual? Quem é o cliente ideal? E qual o teu objetivo? Eu vou agora colocar aqui para vocês, para vocês avaliarem de 0 a 10. Para vocês, tá? Um checklist. Vou copiar aqui e vou colocar aqui no chat para vocês. Avaliem de 0 a 10 cada uma dessas coisas hoje. Clareza. Vocês estão claros sobre o propósito? Deem uma nota. De 0 a 10. As pessoas reconhecem, têm identidade visual, verbal, um cheirinho. Sei lá, tem uma loja, bota um sprayzinho. Que nota? Oportunidade de venda. Vocês sabem quem é o cliente ideal? Vocês têm processo para venda? E eu não estou falando de, eu atendo assim. Não. Tu mandou a proposta, quanto tempo, tu apresentou essa proposta, como é que tá indo essas coisas. E vocês têm rotina e processo. Hoje de manhã eu fiz uma mentoria, eu falei para ela, olha, a gente precisa que de manhã, a tua primeira hora, seja com isso. Colocando isso aqui, vocês fazendo essa avaliação, qual é a menor nota de vocês? Qual das letras do caos? Podem escrever para mim aqui, por favor? Aqui no chat, por favor. Qual é a menor nota? Qual é a letra que ganhou a menor nota? Não precisa me dizer a nota. Oportunidades. Clareza. Então, assim, a gente vai olhando para essas coisas porque elas andam juntas. Porque quando a gente tem uma estrutura, gestão, é difícil, né? É brabo, né, Bruna? Meu Deus do céu, assim, é difícil fazer a gestão, né? Só que a gente precisa primeiro, antes da gestão, a gente precisa, isso aí, Grazi, a gente tem que pensar em tomar decisões assim, foi isso que a gente aprendeu aqui. Primeiro, vai chegar, vou fazer o tal do brinde.
vou decidir se eu vou fazer tráfego. O que eu vou fazer? Chegou uma decisão para vocês. Vou demitir, não vou demitir. Vou contratar, não vou contratar. Vou alugar um espaço. Primeiro lugar, por que eu faço o que eu faço? Por quê? O que me mobiliza? Tá, beleza. Bom, se eu for para esse lugar, ou se eu comprar isso aqui, tem a ver com o que eu me mobilizo. Tem a ver com a minha imagem, a imagem que eu quero passar? Tá, tem a ver. Mas no objetivo que eu botei para dezembro, está reduzir custos. Não, e aí? A decisão foi tomada? Então, agora vocês têm que começar a usar esse funil, esse framework, esse caminho para tomar decisões, porque vocês já sabem. Eu lembro que eu tinha uma professora que, dentre as maldições do conhecimento, né, que ela brincava no pós-graduação, ela falava, tu já sabe agora? Não tem como dizer que tu não sabe. Porque a gente já conversou sobre isso. Então, assim, vocês já sabem que uma marca forte, ela tem uma estrutura. Agora, não fazer nada sobre isso também é tomar essa decisão. É tomar a decisão de não fazer. Mas você sabe, então, que a gente precisa passar pelo propósito, saber quais valores eu não abro mão. E aí, agora eu trago, então, né? A gente teve uma situação há uns dias em que é muito difícil eu ficar brava. Não, ficar brava até não é difícil. É muito difícil eu verbalizar isso, né? E aí, assim, expor isso na empresa. E aí me questionavam muito também. Tu não chora? Tu não sei o que. Eu falo, choro, me acabo em casa. Mas eu sou muito focada, assim, né? E aí, a gente teve uma situação com um problema de comunicação com o cliente. Trocamos mensagens e eu comecei a ligar. Falei, não tá certo isso aí. Falei, tentei ligar, não atendeu. Tentei ligar, não atendeu. Falei, eu preciso conversar contigo, eu acho que o que tu escreveu ali tem alguma coisa. Vamos conversar? Não atendeu. Tá. Foi que passou uma semana, gente, que daí eu consegui fazer. E quando chegou nessa, eu já tava ali elaborando toda a minha raiva, né, daquele desprezo que eu tava sentindo. E aí a pessoa trouxe muitas coisas que a minha equipe não teria feito. Só que eu vou mostrar para vocês que a Lola tem todos os processos desenhados. Todinhos. E eu falei, não, a gente fez. E aí começou, porque vocês não fizeram isso, que vocês não fizeram aquilo, que tudo. E eu comecei a falar, não. E aí chegou no momento que foi demais aquilo. E a Lola um dos valores da Lola é ética e respeito. Que a gente tem, a gente espera do outro. Eu falei, olha só, a melhor coisa e como sócia da Lola, eu posso fazer agora é cancelar o nosso contrato. Porque eu não vou permitir que a minha equipe passe por isso mais vezes. E a melhor maneira que tu tem, né, é tu te desenvolver assim, como líder, enfim, pegar essa grana que tu tá investindo e trabalhar nisso. Ai, Dani, mas isso aí é um mundo ideal. Não, a gente construiu. A gente construiu há 6 anos isso. Vocês acham que eu chegava lá no primeiro ano e dizia tchau, cliente? Claro que não. Mas também eu não fazia coisas que feriam esses valores. Por exemplo, a gente não tinha ninguém para fazer pesquisa. Éramos eu e o Lucas. E a gente precisava de uma outra pessoa, porque não dava mais. Que pesquisa, a gente te liga e fica lá 10, 15 minutos conversando com a pessoa. E aí, uma pessoa falou, a gente conseguiu uma pessoa. Só que ela trabalhava com um cliente nosso também. E ela falou, não conta para ele. Porque eu estou tentando um aumento. Nós não tínhamos ninguém. E a gente falou, não. Então, a gente não vai trabalhar junto. Porque um dos valores da Lola tem a ver com esse respeito. E eu não posso esconder isso. Então, eu abri mão. É o tipo de coisa, não abri mão de um cliente gigante, mas eu abro mão dessas coisas. Tá? Então, agora vocês já sabem que isso existe. Isso aqui tá lá nos posts da Lola, lá pro final. Então, não tem como não achar. Tá? Isso tá lá exposto. Bom, eu agradeço vocês, mas antes disso, eu quero mostrar para vocês rapidamente, para vocês tirarem dúvidas sobre como as coisas são aqui de verdade, digamos. Tá? De como as coisas acontecem.
Eu poderia falar um monte de coisa, mas esse processo todo aqui, eu posso mostrar para vocês as ferramentas que a gente tem. Pensando em clareza, pensando em gestão, pensando em autoridade, eu vou mostrar rapidamente, eu não vou abrir as ferramentas, tá? Tiro dúvidas à medida que vocês forem me pedindo. Quando um cliente chega na Lola, isso aqui é um template do Notion, qualquer pessoa pode usar Notion. Para encontrar clareza, a primeira coisa que a gente faz é isso que a gente trouxe hoje, que é a essência da marca. Depois, a gente vai esclarecer isso para a equipe. E depois, a gente vai fortalecer isso com todo mundo. A autoridade, isso que eu trouxe para vocês, e olhem aqui, a gente usa ChatGPT, a gente deixa o prompt pronto para o cliente. Mas está alinhado com a identidade dele. E aí a gente vai desenvolver várias ferramentas, até os tais dos brindes. E vai trabalhar a autoridade em tudo isso. Na oportunidade de vendas, olha aqui o cliente ideal que eu trouxe para vocês. Só que tem outras coisas aqui que vocês vão poder trabalhar. Eu trabalho com B2B. Nós também. É a melhor coisa que a gente pode ensinar. A gente vende para outra empresa, né? E aí, o que eu quero mais de vocês, assim, ó, aqui tem muito jeito de trabalhar a empresa, mas só tem uma coisa que é a mais legal, que é a equipe de vocês. Ou com quem vocês podem contar. Então, aqui na Lola, todo mundo, todo cliente tem acesso a quem é quem da Lola. Então, todo mundo pode acessar. E aí, o que eu quero mostrar para vocês são essas pessoas que fazem a Lola. O Lucas, então, quando a gente foi definir as atividades, eu falei, eu não quero decidir coisas com outras pessoas. Eu quero decidir com a minha equipe. Então, nós dividimos, o Lucas é o CEO da Lola e a área comercial, e eu sou a diretora de marcas. Então, todas as 1.500 marcas estão comigo. Nós temos uma grande designer. Eu não sou designer, mas é a nossa ideia de criação. A gente tem a toda poderosa Thay, que é quem coloca tudo isso no Notion e não deixa a gente se perder. A gente tem a Gabi, que está fazendo hoje, então, como eu falei, o material do Minas. A gente tem a Nereida, que é uma mentora só para liderança. Eu não nasci líder. Sabe? Eu tive que fazer muito teatro e muita terapia, porque eu era mega tímida. E tenho uma bateria social desse tamanho. Tá? A Andressa mora lá em Buenos Aires. E ela que faz as nossas pesquisas. A Carol, ela organiza as nossas ideias. Por isso que a gente chama ela de líder de insights. Então, assim, a gente vai tendo equipes que estão com a Lola e têm os seus próprios negócios. E agora o nosso super estagiário, que é o Almir. Que a gente faz um mês que deu oportunidade para alguém entender que as coisas, como é que vai aprender. Mas ele não é corinho, né? Não vai aquela coisa que serve o cafezinho, ele é estagiário mesmo. Então, assim, gente, para fazer gestão, para sair do caos, eu tenho sugestões básicas para vocês. Identifiquem o propósito, saibam por que vocês fazem o que fazem, escrevam muitas vezes. Alguém já recebeu alguma resposta ali no Instagram? Por enquanto, eu só recebi da Lola. Que eu não sou eu sem a Lola. Entendeu? Então, deve ser o Lucas respondendo. Provavelmente ou é o Lucas. Aurora junto com o Lucas. Entendeu? Mas eu achei ótimo, porque ele saiu do óbvio. Entendeu? Ele poderia ter escrito batom vermelho, fala super qualquer rápido. Coisa. Não, ele foi coerente com o que ele acredita, entendeu? É verdade, é verdade. Que mais? Alguém recebeu mais alguma coisa? Eu, curiosamente, não estou de batom hoje, mas eu recebi também batom e sorriso. Então, olha só. É tão potente quando a gente vê alguma coisa dessas. Sorriso, muito provavelmente, a gente poderia colocar nos valores da tua marca, seja marca pessoal, tá? Essa abertura, essa disponibilidade. Traduzir isso em disponibilidade, tem limite, né? A gente dá um limite para as coisas. Mas essa leveza, né? Para além da simpatia. Então, isso é tão legal, Muriel, que quando tu for construir a ciência da tua marca, tu tem que colocar esse tipo de coisa.
E é nessa pesquisa que vem, assim, são 3 perguntas. A marca não é a marca Sense, valores da marca, e se fosse uma personagem, qual seria? Que daí tu consegue construir essa identidade, essa brand persona. Mais alguém quer contribuir com alguma coisa que veio? Não, eu olhei aqui de novo, veio o batom vermelho, veio o microfone também. Mas eu acho que eu só queria comentar uma coisa que a Muri falou ali do sorriso. Acho que isso traduz muito o que é uma marca alegre, né? O que é uma presença alegre que tu deixa. Porque no mundo onde as pessoas também estão tão fechadas ultimamente, a gente encontrar alguém que sorri é uma coisa que tem que ser valorizada, né? Olha isso, para a pessoa dizer, não, sorriso é porque foi muito além de um acessório, algo que tu tá carregando, né? E quando a gente cria esses vínculos, né? Então, assim, uma marca forte, ela tem um propósito, é porque que ela existe, isso é verbo, tá? É movimento. Ela tem, para construir autoridade, ela tem evidências, e isso vai passar. Como é que vocês usam o fundo de tela? O que vocês estão apresentando? O que vocês têm? Como é que vocês fazem o pacote? Tudo isso. Como é que vocês escrevem? O cheirinho que vai. Tem uma marca aqui, de uma lojinha que abriu aqui perto, que é de roupa de criança, que ela compra a mesma sacola padrão de todas as outras. Como é que ela se diferenciou? Ela borrifa um perfume. Então, assim, eu sei que aquele cheirinho... Então, é uma sacola parda, não tem nada na sacola. Mas ela tem um cheirinho. Então, assim, às vezes eu posso fazer só isso. Né? Eu posso trabalhar... As construtoras, elas trabalham com os aromas. Então, as velas, né? Eu posso dar de brinde, posso fazer alguma coisa, posso deixar, pode ser antes de uma reunião. Isso é uma outra coisa legal, eu fazia bastante. Quando vocês forem fazer uma reunião, se vocês querem deixar uma marca olfativa, vocês comprem um aroma qualquer, na farmácia, o que vocês mais gostem. Antes, se for reunião presencial, obviamente, né? Vocês vão começar a reunião, vocês borrifem na sala. Não fica para vocês mesmo, mas borrifa na sala, que toda vez que a pessoa entrar, ela vai lembrar daquele cheiro. Quando ela sentir aquele cheiro, ela vai ter a mesma memória. É por isso que os médicos fazem conosco, os psiquiatras, psicólogos, eles têm sempre o mesmo cheiro, para ser aquele cheiro do aconchego. Então, é uma dica para quem faz muita reunião, usar a identidade olfativa. Então, a gente tem a clareza de quem eu sou, que valores eu tenho, que imagem eu quero construir, a identidade daquela marca, sonora também, pode criar uma playlist, a gente cria playlists também. Depois disso, então, eu vou ter oportunidade de venda. Oportunidade de venda é qual é o cliente que eu tenho que ter mais como ele. Não fiquem olhando assim, agora todo mundo vai comprar não sei o quê, agora todo mundo não. Quais são os clientes que eu tenho que ter mais como ele? E aí vocês vão pedir indicação, vocês vão procurar, vão, né, encaminhar, criar conteúdo, e aí vocês vão perguntar para ele: que dor eu resolvo para ti? Tá, outra dica bônus aí. Que dor eu resolvo para ti e qual é o benefício em me ter como teu parceiro? Não é só a dor. Porque outro parceiro outra pessoa pode resolver, mas qual é o benefício em me ter? E aí tu vai usar esse argumento, porque tu quer mais como ele. Então, nos teus materiais de comunicação, os materiais de redes sociais, tudo mais, tu vai trabalhar isso, proposta de venda, o que for. E o sucesso em gestão começa por vocês saberem para onde é que vocês vão. Onde é que vocês vão chegar com essa empresa em dezembro? Né? O Lucas tem uma fala que ele traz, quem é que entra num ônibus sem saber para onde ele vai? Quando tu é vida louca, tu vai. Né? Mas a empresa não é vida louca. Né? Então, onde é que eu vou chegar? Lá, eu quero tirar férias, eu quero estar com as contas quitadas, eu quero estar sem dívidas. Tá, então vamos pontuar isso. E quais são as coisas que vocês têm que ir fazendo a cada 3 meses para chegar em dezembro daquele jeito? Tá? Então, coisas que vocês vão fazendo todos os dias e que vocês vão se estruturando para poder chegar lá. Aí, para fechar e chegar nisso, eu vou contar para vocês. Você sabe, eu falo muito sobre menopausa, porque as pessoas não falam. Quando eu tinha 47 anos, eu descobri que era isso que estava me desacomodando. E eu coloquei como um objetivo chegar aos 50 melhor do que eu estava aos 47. E eu estou chegando. Mas foi muito difícil. Porque eu não fazia nada de exercício. Continuo indo na força do ódio. Tá? Mas eu vou. Descobri
redescobri a paixão no yoga. A água, passei do copinho americano para uma caixa d'água. Faço xixi o dia inteiro. Faço xixi, levanto para fazer xixi. Entendi, o meu cabelo começou a ficar cacheado aqui atrás. E eu não entendia nada daquilo. Aí eu procurei. Então, assim, há 3 anos a gente foi cortando para ele ser quem ele é. Então, assim, foram 3 anos de transformação. Mas o que eu quero trazer para vocês é que eu coloquei um lugar para chegar, né? E demorou. Não é todos os dias, mas eu digo, mas são muitos dias. Então, dezembro, a empresa de vocês vai chegar num lugar, querendo ou não. Mas onde é que vocês vão chegar lá e vamos dividir isso a cada 3 meses, tá? E vou tomar minha água, tô aberta, acho que a gente já tá no final, né? Empolguei, acho que passei mais de 1 hora, mas vamos ver. Eu acho que é legal, Dani, até estava lendo aqui de novo o título do evento, né? E fica cada vez mais claro o quanto quando a gente não sabe, aquele ditado, quem não sabe para onde vai, qualquer lugar lhe serve, né? Um pouco parecido com isso que fala. Eu acho que isso traduz muito o que esse tema traz para a gente. E esse olhar maduro que os nossos negócios precisam, que as nossas vidas precisam. Acho que isso tudo que tu trouxe não se aplica só para empreendedoras, mas para as decisões que a gente vai tomando, assim, ao longo do caminho. Eu acho que é bem importante, e eu acho que o primeiro passo, muitas vezes, é isso que a gente já deu de estar aqui. Mesmo que a gente esteja num grupo seleto, pequeno, né? A gente escolheu deixar de estar em casa, olhando uma televisão, dormindo, fazendo outra coisa, para estar aqui, refletindo sobre o nosso negócio, pensando como pode melhorar. E quando tu vem e tu pergunta que nota que a gente está, é natural que nesses momentos que a gente faz essa reflexão mais pesada, a gente às vezes até fica chateado. Poxa, mas eu queria estar com uma nota 10 e eu tô com uma nota 3, 4, né? Mas se a gente também não parar e mensurar e refletir sobre isso para poder avaliar, é natural que a gente passe anos da nossa vida não colocando a intencionalidade que a gente precisa. Então, acho que é muito legal quando tu traz tudo isso para a gente e tu vem, abre essa caixinha de clientes e de experiências da Lola e compartilha com a gente como é que vocês têm feito isso. Eu não tenho nenhum porquê e motivo para ficar puxando o saco de vocês, mas definitivamente o Minas já passou por algumas acelerações e nenhuma foi tão revolucionária como a Lola veio e trouxe para a gente esse ano. A gente não tinha grana para investir, porque o Minas é um negócio de impacto social. A gente está começando a estruturar oportunidades de captação de recursos agora, mas se a Lola não tivesse vindo e dito, olha só, não tem como subsistir assim, não tem como a gente crescer se vocês não olharem para isso, talvez a gente nem estaria aqui fazendo esse Minas On hoje, né? Então, acho que é super importante também trazer esse relato do lado do Minas, né? E a gente lembrar que a gente não está sozinho nessa jornada, que a gente pode contar umas com as outras, e que com certeza pode ser que outras dúvidas nossas surjam aí ao longo da semana e não agora, e depois a gente bata ali na caixinha do Instagram da Dani e diga, né, a Dani não é a Dani sem ajudar o outro, então dá uma ajudinha aqui, né, para a gente poder se potencializar ainda mais. Então, eu acho que é sobre isso. Acho que a Dani vai disponibilizar esse material para a gente, né, Dani? Claro, a gente vai mandar para todo mundo que se inscreveu. Se quiserem postar algo e marcar, por favor, marquem o Minas, marquem a Dani, marquem a Lola, para que a gente também possa levar esse compartilhamento para mais gente e a gente possa se potencializar. Mas da minha parte é isso. Eu não tenho pergunta, só tenho a agradecer. E abrir agora para as gurias também, se elas quiserem fazer mais alguma pergunta ou deixar algum comentário, mas para a gente poder finalizar o encontro de hoje. Eu só queria comentar aqui. Primeiro, parabéns, Dani, por ter trazido todo esse conteúdo, e eu acho que ele é muito, assim, essencial, que nem a Miriam comentou. Eu tenho contato, eu tenho me unido muito com, principalmente com mulheres empreendedoras, né? E como esse caos está, assim, é comum, assim, a gente encontrar pessoas que estão assim, porque, obviamente, a vida está na loucura, a rotina está acontecendo, estão tentando dar conta de tudo, mas, como vocês falaram, assim, se a gente não tem a visão de onde a gente quer chegar e quem a gente é, a gente não vai conseguir trilhar esse caminho e evoluir, né? Então, é muito legal a gente parar um momento, assim, para pensar, para refletir sobre esses tópicos,
E colocar a mão na massa, né, para construir, porque na verdade, hoje ainda comentei com uma amiga minha, assim, cara, ela estava comentando sobre meus projetos, eu falei assim, olha, eu acredito muito que tudo é possível, basta a gente trabalhar, basta a gente se dedicar e se esforçar, então acho que é muito disso, né, a gente saber onde quer chegar e trabalhar para que isso aconteça, né. Obrigada, Grazi. Muito obrigada. Eu queria complementar aqui, né, com 2 pontos. Em geral, também assim, se cobra muito, mas os clientes que chegam na Lola, eles não sabem onde eles querem chegar em dezembro, tá? Fiquem bem tranquilos, eles não sabem, a gente ajuda. A gente reescreve, a gente sempre fala, o primeiro objetivo do primeiro ano é sempre muito difícil. E as primeiras iniciativas dos primeiros 3 meses é uma bagunça, e muitas vezes é arrumar as gavetas, é arrumar os arquivos, é salvar tudo, é tirar do caderno. Então, assim, é muito comum isso. Os clientes da Lola, só tem caderno. Tá, então vamos organizar o caderno, vamos pegar do caderno e vamos botar para o computador, vamos digitar, né? Então as pessoas não sabem, mas tem que ter um jeitinho. Outra coisa que eu trago, que eu coloquei aqui, tem uma estrutura de reuniões que chama All Hands, que a gente faz, que até amanhã, se vocês quiserem acompanhar, acho que a galera vai colocar um pouquinho, a gente faz sempre o começo do dia que a gente trabalha junto, é uma All Hands, que tem um momento que a gente fala das vitórias, dos resultados positivos e dos aprendizados. Vitória, o que vocês conseguiram fazer no último mês? E às vezes é só arrumar gaveta, tá? É uma grande vitória, queria muito. O resultado positivo e não é que eu botei a caixinha e alguém respondeu, eu fiz uma coisa e deu certo. E o aprendizado é a lista de cagadinhas, tá? Então, assim, toda empresa tem. Por que a gente isso não é um modelo nosso, tá, gente? A gente só compilou. Aprendizados para... Vocês já devem ter ouvido alguém falar, a gente já fez isso e não deu certo. Na Lola tem, então me prova. Porque tudo é adequação. Pode não ter dado certo para Lola, mas pode dar certo para plural. Pode dar certo para outra coisa. Então a gente tem lá aprendizados. E aí eu vou puxar o gancho. A Lola não fazia permuta, mas até chegar ao Minas. A Lola, a gente tinha aprendido que a permuta, e ela segue com essa limitação, porque as pessoas não tinham envolvimento, porque a gente faz junto e tem muita coisa para fazer. E às vezes a permuta, ela não consegue ter o mesmo engajamento. E aí um dia estava eu lá, num grupo, e vendo materiais, e eu vi um material do Minas. E eu falei, e aí a Gabi também falou, e eu falei, eu vou conversar com a Miriam. Marcamos. E eu falei, Miriam, tu tem caneca, tu tem que vender essas canecas, Miriam, do Minas, a sacola, vocês têm. E eu comecei a botar nos grupos pro Dia das Mulheres e tal, e a gente começou a conversar, eu trouxe, eu falei, Miriam, eu vou ter que levar para a gestão da Lola, porque não tá na nossa lista de cagadinhas lá, que não faz permuta. E aí eu trouxe vários argumentos e tudo mais, falei, beleza. E eu falei, gente, só que todo mundo vai ser trabalho voluntário, né? E aí todo mundo topou. Então, assim, o que eu quero dizer para vocês aí a gente aprendeu e entendeu que no Minas cabia, né? Porque era todo um negócio de impacto social, que todo mundo é voluntário, então aí teve todo esse entendimento. Então, eu quero falar para vocês que, além de saber onde é que vocês querem chegar em dezembro, que tá tudo bem não saber, tá? Mas é importante a gente celebrar mensalmente. Quais são as vitórias? O que vocês fizeram que deu certo daquilo ali? O que vocês aprenderam que não dá para deixar para trás, né? E aí, a cada mês, ir renovando isso, tá? Então, é para fechar aqui. Eu não botei meu e-mail ali, o meu e-mail, meu Insta, mas tá lá, é Daniela Pedroso Oficial, só porque Daniela Pedroso já existia, então tem um oficial, não tem nada demais. O que vocês vão achar lá são os textos que eu escrevo para eu desopilar, mas eu tô lá. O da Lola é que tem mais conteúdos, né, sobre as coisas todas, de mais práticas de gestão e coisas que a gente pode ajudar vocês. E tem o Minas, e a gente vai voltar com tudo no Minas. Não achou os instas? Vamos lá, vou botar aqui. Bota arroba aí, Dani. Isso, tudo Lola. Esse é o da Lola.
O meu é o Daniela Pedroso Oficial, porque ele tem o nome de princesa, que é um nome comprido. Então, eu só fiquei com o Daniela Pedroso Oficial, e aí o do Minas, tá? Podem me seguir, me dar oi, curtir, tirar dúvidas e tudo mais. Mas a gente tá lá e compartilha materiais e tudo mais. Tá, gente? Foi um prazer. Muito obrigada. Espero que a gente se encontre presencialmente num evento do Minas. Tá bem? O prazer é nosso, Dani. A gente está pensando. A princípio, eu vou para Porto Alegre em dezembro. A gente vai marcar um happy hour das Minas aí em dezembro e juntar uma galera numa cafeteria, num bar, onde a gente quiser, para a gente fazer muito networking juntas. Obrigada pela presença de todo mundo. Uma ótima noite. A gente se encontra nas redes sociais com as próximas novidades e eventos do Minas também. Mas queria agradecer a presença de todo mundo. Eu estou aqui dando mamá para a nova mina do rolê. Mas agradeço mais uma vez a participação e a presença de todas. Então tá bem. Fiquem bem. Fiquem bem. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau. Boa noite.